Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Marjorie Ostrovski e começa agora o Folha Conecta. Hoje recebemos a Luciana. Lu, se apresenta para nós. Olá, Marjorie, tudo bem? Então vamos lá, eu sou a Luciana Helena, né? O pessoal me conhece mais dessa forma. Eu sou psicóloga formada pela UEL, já tem aí uns bons anos. E nessa trajetória aí eu fui me especializando, né, em neuropsicologia, em neuropsicopedagogia, e hoje eu sou especializada em desenvolvimento infantil. Muito bem. Lu, você é proprietária do Instituto Carpe Diem. Eu queria que você contasse um pouco sobre a história do Instituto. Ah, sim. Nossa, até me emociona falar da história do Carpe Diem. Então, eu comecei minha trajetória profissional focada mais com crianças, fazendo avaliação do desenvolvimento. E eu também atendia na clínica, mas eu tinha essas duas áreas de atuação. E eu comecei a trabalhar numa instituição de educação especial. E eu era responsável, né, pela parte mesmo de avaliação, verificar se essa criança, ela era caso de ter um atendimento especializado, uma educação especializada ou não. E foi assim que eu comecei a entrar em contato com as crianças atípicas e com os pais dessas crianças, com as famílias, né? E tem um grupo em especial, crianças com diagnóstico de autismo, que me sensibilizou muito na época. Por quê? Porque era um grupo que quase não tinha assistência, porque as pessoas não sabiam muito bem o que fazer, né? Como ajudar essas crianças e essas famílias. E foi então que eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu descobri que a minha formação, porque eu sou analista do comportamento, que a minha formação poderia ajudar demais esse grupo de pessoas, né? E aí comecei a estudar, comecei a ver que a análise do comportamento, o quanto que ela poderia contribuir para essa intervenção, o quanto a ciência da análise do comportamento tem boas referências em termos de resultado. Então, eu comecei a me aprofundar nesse estudo. E aí comecei a trabalhar com esse perfil de criança e em 2014 eu decidi fundar o meu instituto com o objetivo de ampliar, né, esse trabalho. E aí, com a experiência que eu tive lá da outra instituição que eu trabalhava, eu vi também a importância de ter outras áreas atuando com a gente, né? Áreas da fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, os pedagogos e assim por diante, né? Então, aí eu reuni um grupo, convidei uma equipe e a gente começou o trabalho em 2014. E estamos aí até hoje. Hoje o Instituto, ele não abrange somente crianças com diagnóstico de autismo, pessoas com diagnóstico de autismo, né? Hoje ele está muito mais abrangente, está atendendo vários públicos, mas começou dessa forma. É muito legal. Outra coisa, Lu, de onde surgiu o nome Carpe Diem? O Carpe Diem. O Carpe Diem, ele tem a ver muito com a minha filosofia pessoal, na verdade. E então, assim, o Carpe Diem, a expressão é uma expressão em latim, que na tradução mais aproximada é aproveite o dia. Né? O que significa isso? Foi um movimento filosófico lá na década de 80, em especial, que convidava as pessoas a fazer a diferença, né? A aproveitar a sua vida, não simplesmente existir, mas fazer a diferença, viver mesmo de uma forma que fosse significativo para ela, de uma forma que fosse significativo para a sociedade, né? Então, foi um movimento que me afetou de uma forma especial e foi isso que eu pensei. Falei, nossa, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença na minha vida como pessoa e também como profissional. Então, o Carpe Diem, ele simboliza, né,
um instituto onde, apoiado pela tecnologia, apoiado pela ciência, apoiado pelo conhecimento e principalmente pelo ato humanizado, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas que buscam o nosso serviço, né? Que a gente possa ser esse diferencial e que a gente possa ajudar de forma efetiva e a gente vai estar sempre buscando o aperfeiçoamento para a gente sempre estar fazendo essa diferença. Tanto que a nossa logo, né? Então, assim, a nossa logo, ela é um círculo azul e tem uma borboleta no meio. A borboleta significa a pessoa que nos buscam. E o círculo azul significa o instituto, né? Assim como a lagarta, ela precisa do casulo para poder ter as condições necessárias para ela se transformar, se empoderar e poder, né, voar o mais alto possível. Assim é o Carpe Diem para as pessoas que buscam o nosso serviço. Nós somos como um casulo, onde a gente acolhe, dá segurança, onde a gente cuida e onde a gente faz o trabalho que é necessário, né? Para que esse indivíduo possa se fortalecer, se transformar e conseguir ter a sua caminhada aí dentro do que ele pode ser. Sim. E aí me fala um pouquinho também, Lu, que assim, naquele folder que a gente vê, né, do Instituto, tem uma menininha lá. Aquela menina é real? Conta pra gente. Ai, ela é real, ela é a Lara, né? A Lara, ela foi uma grande inspiração, porque assim, é isso que a gente quer, que a nossa prática, a nossa conduta seja inspirado em pessoas. Sim. Né? Em pessoas. E a Lara, ela foi muito especial, porque ela foi a nossa criança inspiração. Né? Ela foi meu primeiro desafio profissional dentro desse formato de trabalho. E foi tão... A experiência foi tão gratificante, ela teve tantos progressos e foi uma experiência tão incrível. O trabalho, não só do profissional, mas em conjunto com a família, com a escola, né? Esse trabalho, para vocês terem uma noção, a gente montou literalmente um espaço, um ambiente terapêutico na casa da criança, onde todo mundo, porque, né, como ela precisava de um trabalho intensivo, com diagnóstico de autismo, precisa de um trabalho intensivo, e a família não podia contratar muitos profissionais, o que eu fazia? Eu capacitava essa família, treinava essa família, e essa família fazia o trabalho diário, né? Assim, que era o intensivo. E hoje essa criança, ela é uma adolescente, ela é atleta, ela faz atletismo, né? Eu não faço atletismo. Mas ela faz. Mas ela faz. Então, eu acho que é isso que é muito importante também, né? Porque quando a gente vê uma pessoa com diagnóstico, é autismo, é Down, é isso, a gente já vem na cabeça, né, o fator incapacitante. Exatamente. E não é. Nós temos que olhar para o potencial, né? A Lara é artista, ela faz quadro, eu não pinto quadro, né? Então, ela faz tanta coisa que eu não faço e eu não tenho um diagnóstico de autismo. Então, olhar, né, para essas pessoas e ver o seu potencial e trabalhar o que precisa ser trabalhado, o que está defasado, né, é fundamental para a gente poder ajudar da melhor forma possível. É como se fosse exatamente o que você falou, né? A lagartinha, e ela vai passando pela transformação para que ela alcance voos maiores, né? Exato. Então, vocês foram exatamente... né? Você foi fundamental nesse processo Sim. da Lara, né? Sim, a gente construiu aí toda uma trajetória. E ela literalmente chegou lagartinha, né? Ela não falava, ela não se relacionava, ela tinha várias dificuldades comportamentais. E hoje vê ela se socializando, fazendo esporte, interagindo, sendo alfabetizada. Não tem preço, né? Não tem preço. A família não tem preço. Não tem preço. Eu falo isso porque eu faço parte de alguns projetos sociais aí de crianças com autismo, né, com diagnóstico de autismo, e as mães são, na maioria, mães solo. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande, tanto de assistência, e a gente sabe que essa sementinha que tem dentro do Carpe Diem transforma vidas, né? Transforma famílias.
Sim. Lu, uma coisa que eu queria falar contigo, assim, por exemplo, eu, mãe, não sei do diagnóstico do meu filho, não sei se ele é autista, se ele tem TDAH, o que ele tem. O Instituto, ele pode me ajudar de qual maneira? Isso. Lá no Instituto, nós temos vários núcleos de intervenção. Porque a ideia é formar literalmente núcleos com equipe especializada. Porque quanto mais especializado a gente for naquela área, né, para aquele desafio, mais a pessoa vai se beneficiar, né? Então, assim, a ideia do Instituto é oferecer mesmo esse trabalho de excelência. Então, nós temos uma equipe de intervenção intensiva precoce, que é uma equipe especializada para esse trabalho. Nós temos o núcleo, que é uma equipe, né, de intervenção ABA para crianças a partir de 7 anos. Nós temos também um núcleo de dificuldades de aprendizagem, que é uma equipe com neuropsicólogos, pedagogos, psicopedagogos, especializados para ajudar essas crianças, tanto no diagnóstico como na intervenção de dificuldades e transtorno de aprendizagem. Nós também temos um núcleo que é de suporte de intervenção infantil. Então, a criança está com um problema emocional. Ela não tem um problema de desenvolvimento, mas ela está com questões emocionais, problemas emocionais, psicológicos. Nós também temos uma equipe especializada para isso. E aí, a gente também não pode deixar de pensar nas famílias. Exato. Né? Porque, assim, se a gente for ver, né, a família é o outro casulo dessa criança, né? Então, nós também temos que dar suporte, tanto porque esses familiares, dependendo do diagnóstico, da rotina estressante, né, eles mudam, dependendo do diagnóstico, por exemplo, um autismo, que demanda aí um trabalho, uma intervenção intensiva de 20, 40 horas semanais, né? Eu tenho pais, por exemplo, que moravam em cidades bem distantes daqui, mudaram tudo, venderam tudo, abriram mão dos seus trabalhos e vieram. Então, é todo um recomeço, uma readaptação, né? Um sofrimento. Será que vai dar certo? Será que meu filho vai sair dessa? Será que, né? E como que vai ser meu filho no futuro? Então, tudo isso é muito sofrido, muito desgastante para as famílias. Então, essas famílias precisam de suporte. Elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser ouvidas e muitas vezes até mesmo atendidas, né? Sim. Então, nós temos esse núcleo para dar suporte para essas famílias. E aí tem a questão das outras famílias serem orientadas, né? Com relação ao manejo da criança. Então, a gente tem um núcleo também pensando nisso. Então, quando a criança chega, né? O primeiro passo é a demanda. Sim. Por que né, o pai, a mãe, enfim, está buscando ajuda? A partir do relato dela, essa criança é direcionada para um determinado núcleo, né? Isso. Aí o primeiro passo, ela passa por uma avaliação. Aí ela passa por uma avaliação. Depois dessa avaliação, se ela precisar, é definido o plano terapêutico, né? Como que vai ser, que especialidade que precisa. E aí ela é atendida no núcleo correspondente ao que ela precisa. É uma dúvida que me surgiu aqui. As crianças também, porque assim, não é só diagnóstico, né? Que a gente está falando de transtornos, enfim, que tem um nome específico. Também tem as crianças com altas habilidades. É possível fazer o diagnóstico lá na clínica, no instituto ou não? Sim, é possível, né? Então, assim como as crianças que têm queixa de dificuldade de aprendizagem, né? Ou seja, tem uma defasagem para aprender determinada coisa, também chegam as crianças com essa queixa de, né? Tá entediada, né? Tá dando problemas de comportamento, porque já sabe tudo o conteúdo, enfim. Então, é feita uma avaliação, né, neuropsicológica. O primeiro passo é uma bateria que chama VISC-4, né? Essa bateria, ela é indicada para crianças, né, a partir de 6 anos, de 6 até
adolescentes com 16 anos. E aí é feito um mapeamento do funcionamento neuropsicológico dessa pessoa. E aí esse mapeamento, com esses vários testes que são aplicados, mostra como que está o desempenho intelectual total dessa criança, né? Se ele está rebaixado, se ele está dentro da média ou se ele está acima da média. Quando ele está acima da média de uma forma significativa, aí já tem uma hipótese de uma possível altas habilidades. E às vezes, não necessariamente é em tudo que ela vai estar acima. Às vezes ela vai estar em determinadas áreas, né, com um coeficiente muito acima. Aí o profissional vai aplicar testes específicos para estar fazendo rastreio e diagnóstico de altas habilidades. E você tem hoje também o Carpe Diem Brincante, que é um espaço maravilhoso, gente. Eu conheço. Meus filhos essa semana vão passar por lá. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desse espaço que hoje ele não é só o espaço do brincar, né? Mas tem profissionais lá atuando diretamente com essas crianças e com as famílias, né? Exato. O espaço do Carpe Diem Brincante, na verdade, o Carpe Diem Brincante é um projeto, é uma extensão do Instituto Carpe Diem, porque nós temos, na verdade, vários projetos, né? E temos bastante coisa para falar sobre esses projetos, gente. Bastante. Muitos projetos. Então, ele é um dos nossos projetos, onde a gente criou um espaço de estimulação e também de partilha e esclarecimento, informação a respeito do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque nós estamos bastante preocupados com a prevenção. Porque a gente que atende nos consultórios, né, principalmente quando a gente, a parte de psicologia e tal, estão chegando crianças pra gente com muitos transtornos, com muitas queixas de ansiedade, depressão na infância. Antes não se falava nisso, não se via isso, né, com tanta frequência. E você acha que isso pode estar ligado com o fato de a gente ter passado por essa pandemia, Lu, de certa maneira, ou não? Ou isso já vinha nessa grande demanda? Na verdade, isso é um processo que nós estamos passando, né? Assim, a pandemia, ela pode ter acentuado algumas questões, né? Essa questão de ansiedade, talvez um pouco da socialização, mudando alguns hábitos, mas ela, assim, vamos dizer, um pedacinho pequeno perto do processo que nós estamos passando, porque nós estamos passando por um processo de muita informação muito rápida, né? Tudo muito uso das telas para tudo. Então a gente está tendo, né? Assim, uma revolução, né? Um processo de muitas mudanças de hábito. E assim, a nossa capacidade de adaptação, né? De assim como ser vivo, vamos dizer assim, ela é muito lenta. Então, o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo, organicamente, acompanhar esse ritmo de mudança, né? E aí, aí há uma dificuldade de adaptação a tanto estímulo, a tantas mudanças, a tantas pressões, porque tudo está muito rápido, nós estamos sendo muito cobrados. Então, aumenta muito o índice de estresse, aumenta muito a fuga, aumenta quadros aí em consequência disso de depressão, quadros de ansiedade na infância, né? Então, assim, e muitas vezes as nossas crianças, o que está acontecendo? Antes, eu fui da época que eu cresci brincando na rua. Sim. Correndo para lá e para cá, né? Brincando com os amigos, né? Agora, olha como que mudou tanta coisa, né? Hoje as pessoas buscam morar em apartamento por questão de segurança. Então, essa criança, ela não está tendo mais a oportunidade que nós tivemos de ser criança, de brincar, de subir, de descer, de pular. De se sujar. Porque entendeu? As pessoas não querem mais a criança suja. De resolver problemas. Né? Então, se a gente não tinha um brinquedo, a gente não fazia birra para o pai comprar. Até porque não funcionava. Não é?
O que a gente fazia? A gente improvisava. Exatamente. A gente pegava uma latinha, pegava um negócio, pegava um barbante, né? Pegava uma roda de pneu, subia na árvore. A gente improvisava. Até a questão do ócio, né? Eu acho que a gente tinha essa questão do ócio que a gente tinha. Hoje as crianças não ficam ociosas. Exato. Porque é mais fácil você entregar a tela. Exato. Então, assim, é muita mudança de comportamento, de hábitos. Sim. E essas mudanças estão impactando diretamente as nossas crianças. Assim, eu nem vou entrar no mérito do adulto, porque também afeta igualmente. Mas vamos focar nas crianças. Está impactando o desenvolvimento cerebral dessas crianças. Então, essas crianças que têm uma... Quando você fica, por exemplo, na frente de tela, vídeo, recebendo, você não ativa não são ativadas áreas do cérebro que são importantes para resolver problemas, para fazer planejamento. Então, vai condicionando essa criança a ficar passiva, a ficar vulnerável, a esperar que o outro resolva. Então, nós vamos incapacitando essa criança para muitas demandas sociais, demandas, né, cognitivas. Então, é uma questão de alerta mesmo. Né? Essa criança precisa ser criança. Essa criança precisa ter infância, ela tem que subir, ela tem que descer, ela tem que se machucar, e daí faz parte da vida. Agora, a criança não pode, um raladinho, a gente faz um caos, né? E aí, o que a criança vai entendendo? Nossa, que o mundo é perigoso, que o mundo é ruim. As pessoas... Aí, ela desenvolve ansiedade, síndrome do pânico, porque tudo é perigoso. Então, a gente tem que olhar para a nossa educação, olhar para esse ritmo que nós estamos fazendo e reavaliar o que a gente pode oferecer nesse sentido. Então, o projeto do Brincante foi pensando nisso, de oferecer um espaço, né? Onde não tenha tela, onde não tenha brinquedos, assim, confeccionados, né? Para que a criança possa produzir seu próprio brinquedo, para que ela possa correr, pular, enfim, cair, se for o caso. Depois a gente se resolve com os pais. Mas, assim, onde tem situações sociais, onde ela precisa gerenciar essa situação social, que ela precisa resolver o problema dela. Então, nós temos a parte do espaço do brincante, que oferta isso, e também temos a parte dos workshops. É muito importante falar isso, porque nos workshops, principalmente voltado para os pais, é onde a gente questiona essas questões de mudança de prática, de mudança de olhar, e nós estamos imersos nessa, né? Nós somos também um pouco produto dessas mudanças todas. Então, não é fácil. E também a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte dentro daquilo que é possível para a gente. Então, a gente faz workshops para que os pais possam ter uma melhor compreensão disso, se localizar nesse processo, onde eu estou, né? O que eu posso fazer pelo meu filho, por mim mesmo. Então, a gente tem bastante nesse sentido. E também workshops para que eles aprendam a brincar com seus filhos. Porque acho que muitos acabaram esquecendo nessa trajetória, nessas mudanças, né, que nós vivemos. Exato, e é fundamental. Tem que tirar nessa rotina louca, tem que tirar tempo de qualidade com a criança. Fazer as pequenas pausas, né? Exato. Então, isso é fundamental. Então, o Brincante, ele vem com essa ideia de prevenção. É a nossa parte, né, do Instituto, porque como a gente trabalha muito com intervenção, então essas crianças já chegam acometidas, né, lá para nós. Já passaram por um histórico. Vamos pensar nas crianças que têm aí transtorno de aprendizagem e questões psicológicas, né? Já passaram por um histórico que pode ter acentuado tudo isso nela. Então, a gente poderia ter evitado, poderia ter sido diferente com essa criança. Ela precisava passar por todo esse sofrimento? Será? Né? Então, tem casos que vão ser inevitáveis mesmo. Né? Mas tem situações que a gente consegue evitar com simples mudanças, mudando a forma de olhar, a forma de agir com esse pequeno. Então, a proposta do Brincante é essa. É maravilhoso aquele espaço. Gente, tem coelhinho lá. Eu sou apaixonada, eu posso falar que é um espaço maravilhoso. Aquele gramado, espaço com areia, vale a pena conhecer. E tem mais uma coisa que a Lu não falou. O espaço também oferece
a oportunidade de fazer aniversário, não é? Ai, verdade. Eu acho Nossa, que é importante a gente falar sobre as festinhas, porque as festinhas ficaram tão nesse negócio de buffet. E eu vou falar por mim. Eu tenho 3 filhos. E aí, cada vez que eu vou fazer aniversário para eles, é aquele negócio. Ai, contrato o buffet. Ai, quantos adultos? Eu falo, ó, não tô contratando adulto, gente. A festa é pro meu filho. Quantas crianças vão, né? E eu acho que a gente acaba invertendo. E aí, vou falar para você, resumidamente. Eu não gosto de fazer em buffet e procuro fazer em lugares como o seu espaço. Ai, obrigada, Márcia. Mas vamos lá. É bem isso, é mudar esse olhar. Porque o adulto, ele tem uma tendência de ver a criança como um mini adulto. Né? É uma cabecinha de adulto, um sentimento de adulto num corpinho pequeno. Gente, isso é um erro, assim, exorbitante. Por quê? Porque a criança, ela não tá fechada, ela tá em desenvolvimento, a forma dela perceber o mundo é diferente, a forma dela sentir é diferente, a forma dela compreender, inclusive as nossas próprias orientações, é diferente. Então, isso que é importante, conhecer o desenvolvimento. Como que meu filho pode estar reagindo numa determinada faixa etária. E aí, a proposta do aniversário, ela é justamente fazer com que esse momento seja da criança, seja uma memória afetiva pela perspectiva da criança, não do adulto. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em festa de aniversário, você fala assim, ai, isso aqui é bonito, isso aqui é chique, isso aqui é... E esquece de perguntar para a criança, né? Exatamente. Esquece de perguntar, filho, o que você quer no seu aniversário? Né? O meu chefe vai vir, eu tenho que impressionar meu chefe. Gente, de quem que é o aniversário? É da criança. Exato. Então, é assim, qual a perspectiva? O que ela quer? Às vezes, ela quer simplesmente... brincadeiras básicas, quer correr, quer pega-pega, quer se sujar. E assim, é o aniversário dela, né? Então, como que a gente faz lá? A gente oferece o espaço é todo lúdico para a criança, e a gente chama a criança e escuta o que ela quer. Então, ela que decide como que vai ser, de que forma, que brincadeiras que ela vai ter, quem que ela vai chamar. Então, e isso passa a fazer parte da subjetividade da criança, né? Isso passa a significar. Não é uma coisa que ela faz parte, mas é uma coisa que pertence a ela, é o momento dela. Então, isso acaba trazendo memórias afetivas muito importantes para a criança, principalmente de validação, né? Então, a gente... pensa, quando a gente oferta os aniversários afetivos lá no Carpe Diem Brincante, pensando nisso, pensando na criança, validando a criança, né? Para que isso seja inesquecível na vida dela e seja especial e importante. E é uma maneira também das famílias ficarem mais conectadas, né? Sim. Porque ali naquele momento, eu acredito que as famílias elas fiquem mais imersas nesse processo todo da festa da criança. Isso, e o aniversário, ele tem muito aquele perfil dos aniversários de antigamente, né? Do fundo da casa da vovó. Né? Exatamente. Eu tenho uma memória afetiva muito legal. Eu tenho uma memória afetiva de um Natal que o meu tio fez embaixo de umas 3 mangueiras enormes, assim. E ele construiu as mesas e fez os bancos e toda aquela família reunida, uma alegria, manga caindo na nossa cabeça, porque era época de manga. Mas é inesquecível para mim, né? Estou com 42 anos, acho que na época eu devia ter uns 6 anos. E para mim, isso foi inesquecível. E não precisou ter luxo, né? Não precisou ter luxo. Exato. Lu, o que a gente pode esperar dos próximos projetos do Carpe Diem? Que eu sei que tem muitos, né? Mas assim, dos próximos. Nós temos muitos projetos, como você diz. A gente, né, tá numa busca, num esforço para melhorar o que nós já temos, né? Cada vez mais aperfeiçoar os nossos núcleos de intervenção, cada vez mais oferecer serviços que podem agregar nesses núcleos já existentes. Nós temos aí o projeto de ampliar o Carpe Diem Brincante, no sentido de
de prevenção mesmo. Acho que é uma parcela nossa de contribuição super importante para a sociedade. E nós também estamos aí para o ano que vem com um projeto de formação, que vai ser o Carpe Diem Formação, que é uma proposta da gente oferecer cursos, workshops, assim, formações de uma forma geral, né, capacitações, tanto para pais e profissionais relacionados a desenvolvimento atípico, né, que querem aí conhecer mais, se aperfeiçoar no seu trabalho, no seu contato com a sua criança, com o seu adolescente. E também voltado para famílias, pais e profissionais de crianças típicas, sim, né? Que também merece todo o nosso olhar e todo o nosso cuidado. Então, os cursos vão ser aí diversificados. Nós vamos estar chamando aí profissionais referência na área, né? Para estar agregando a nossa equipe. Então, a gente está com esse projeto. Nós também estamos com o projeto do Carpe Diem Estímulos, que é produzir estímulos especializados, né, principalmente aí para o ambiente terapêutico, ambiente pedagógico, porque a gente sofreu muito no sentido de não achar um material que pudesse ser personalizado, adaptado à criança, né? E isso faz grande diferença, porque os estímulos, os brinquedos são ferramentas. Com certeza. Então, a gente também está já estudando, idealizando esse projeto também. Então, o nosso objetivo é conseguir ofertar o máximo possível, né, de serviço, de contribuição, de conhecimento para a sociedade, né, começando por Londrina e depois, quem sabe, expandindo aí para outras cidades e regiões. Ai, muito legal. Bu, estamos chegando ao fim e eu queria que você falasse onde que as pessoas encontram, né, onde está localizado o Carpe Diem Brincante e como que eles podem encontrar você. O Carpe Diem, nós temos, na verdade, 2 unidades. Então, nós temos a unidade 1, que está localizada na Avenida Santos Dumont, 1075, fica bem na rotatória ali, onde tem o Biggs, né? Lá é o núcleo mais focado na intervenção intensiva precoce, né? Então, assim, é para crianças que precisam de um tratamento mais intensivo, geralmente tem diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, então é um trabalho mais complexo, que demanda outras áreas envolvidas, outras especialidades, né? E lá nós também atendemos crianças com autismo acima de 7 anos, né? E nós temos a nossa unidade 2, que fica também na Avenida Santos Dumont, bem pertinho uma da outra, o pessoal até se confunde. Exatamente. Fica na Santos Dumont, 818, aí lá nós temos o projeto Carpe Diem Brincante, vai ser lá também a parte de formação, né? E também o núcleo de dificuldade de aprendizagem e intervenção infantil. Aí fica na nossa unidade 2, né, para estar atendendo aí o público, né? O pessoal pode nos achar pelo Instagram, né? @CarpeDiemLondrina. Então, pode estar nos achando. Pelo do Brincante, né? Carpe Diem Brincante, @CarpeDiemBrincante. E também pelos nossos, né, contatos telefônicos e tudo mais. Então tá bom. Vamos nos despedindo e até a próxima, gente. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, Marjorie.